Olá, tudo bem? Vamos à nossa análise da semana dentro da nossa visão do que a gente vem acompanhando de notícias, dos bastidores. A gente está começando a falar um pouco mais de política, porque não tem mais como fugir do debate. Já comentei em outras situações, eu acho que todo mundo tem que ficar atento ao que acontece, mas também tem que saber separar o joio do trigo, o que é fato, o que não é. Não vou entrar no mérito de algumas questões, mas sim dando aquela visão dentro das coisas mais práticas e não tão ideológicas, né? E não em discursos que muitas vezes são vazios. E sim o que acontece, o que realmente pode refletir tanto na sociedade urbana quanto na sociedade rural, né? E fazendo essa junção entre as duas, esse elo de ligação, que é o trabalho que eu gosto de fazer, né? Centrão de olho no mapa, STF midiático, especulação ministerial e o diálogo internacional. Então, esses são os temas que eu vou focar. Hoje, vamos desde Adote um Parque, a gente acompanhou aí essa semana que teve essa divulgação, e também a entrevista do Ricardo Salles. Passar pelos seres supremos, pela fome do Centrão, autonomia do Banco Central e o encaminhado diálogo com o novo governo dos Estados Unidos, longe do fogo amigo. Começamos com a autonomia do Banco Central. Mas como pode iniciar o novo comando da Câmara dos Deputados com esta pauta? Alguma sinalização de que a banda vai tocar diferente precisava aparecer, né? Porque estava parado, era muito fácil encaminhar votações que já são votações de consenso. Eu quero ver justamente as votações que vão fazer muita diferença e que são polêmicas e que precisam ser votadas, e precisa ter esse trabalho do Congresso como um todo. Mas essa autonomia do Banco Central já é um desejo antigo, que agora se concretiza, não apenas de fato, mas também de direito. Com os mandatos fixos para o presidente e 8 diretores do Banco Central, ele não vai mais ficar nas mãos das mudanças de governos, ao sabor direto da política, dessa interferência. Tanto a direita quanto a esquerda, em algum momento, já defenderam essa autonomia. Sim, tem projetos prioritários e urgentes, não vamos esquecer que nós estamos em plena pandemia, e a gente tem essa preocupação, com certeza, todo mundo tem, é o que está em jogo. E o Congresso vai ter que correr este ano, porque ano que vem os interesses têm um só sentido, todo mundo já sabe, é a corrida das eleições. Onde tem fumaça, você já sabe, né? Então, as mudanças no comando dos ministérios já começaram, né? A gente já viu alguma mudança já em relação ao destino de Onyx. Nos bastidores, o comentário está na tentativa de colocar a ministra Tereza Cristina em outro ministério. Aliados do Planalto passaram a sugerir que Tereza Cristina passasse a comandar o Ministério das Relações Exteriores. A mudança tiraria o polêmico Ernesto Araújo do comando e deixaria a agricultura para que os parlamentares façam a indicação. Ministra Tereza Cristina vem atuando, a gente vem acompanhando, em questões internacionais. Tem diálogo com a China, a gente viu na questão da vacina, tem atuado para ratificar o acordo firmado entre Mercosul e União Europeia, e essa semana mesmo o Brasil e o Reino Unido criaram um comitê conjunto para facilitar a relação na agricultura. A ministra convidou representantes britânicos para conhecerem importantes programas como o ABC, a agricultura de baixo carbono, o Programa Nacional de Bioinsumos e o RenovaBio. Exemplo de sustentabilidade mundial, mas que tem pouca divulgação. E nesse quesito de pouca divulgação, que a gente vem perdendo muito espaço nessa falta de comunicação, nessa briga ideológica. O Comitê Conjunto de Agricultura vai dar continuidade das consultas bilaterais sobre questões relacionadas ao comércio de bens agropecuários, um fórum de debates para desburocratizar e acelerar as interações entre os dois países. Então, atualmente, estamos com um saldo da balança, o saldo positivo, né? Exportamos para o Reino Unido mais de US$ 1 bilhão, principalmente em soja, aves e frutas, e a gente nessa questão da balança, nós importamos pouco mais de US$ 107 milhões, especialmente em uísque e gin. Na possível dança das cadeiras, a ministra também foi cogitada para assumir a Secretaria de Governo e a Casa Civil. Esperar para ver.
ouvi essa semana que a fome do chamado Centrão, né, alguns comentários de bastidores, essa fome do Centrão pelo Ministério da Agricultura é para ter influência na FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a mais articulada, tem uma equipe técnica fantástica, mas sempre agiu de forma independente. Então, o Centrão quer botar a mão no Ministério, isso segundo os bastidores, né? Estaria a fim de pegar o Ministério para poder ter algum tipo de influência para ter uma aproximação com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos falar dos Supremos que influenciam e metem a colher em tudo. O ministro Edson Fachin, lá em 2019, já dava entrevista negando que existisse uma juristocracia ou supremocracia. Mas de uns anos para cá, essa percepção de que a política entrou com ideologias distintas dentro do STF está na pele do povo, que em pouco tempo esqueceu os nomes dos jogadores da seleção brasileira e sabe a escalação completa do STF. Isso é ótimo, não acho ruim, não. Por um lado é bom, mas é péssimo pelo outro, que inflou o ego então, dos senhores ministros que estão com holofotes em vez de se manterem na discrição do cargo, que é a exigência do cargo. Em nova entrevista essa semana, né, isso que chama atenção, porque quem julga nunca deveria se manifestar ou virar estrela, emitindo opiniões. Nós estamos vendo os ministros, não é só o Fachin, são diversos ministros que estão fazendo de tudo um pouco para estarem nas mídias, né? Não fogem de entrevistas, né? Emitindo opiniões que possam revelar, então, tendências, resultados de julgamentos. Isso é ruim. Novos tempos onde o judiciário quer decidir pelos demais poderes, né? Isso também vem acontecendo, não adianta negarem, isso vem acontecendo. Ministros midiáticos, donos da verdade, quando deveriam ser guardiões da Constituição. Se fizessem só esse papel, já seria muito bacana para a sociedade, né? E não rasgar ela diante de interesses que fogem das atribuições dos senhores do Supremo. A entrevista que Fachin deu essa semana, sem dizer nada, mas revelando toda a ideologia e o que pensa para as futuras decisões. O Congresso precisa mostrar a que veio para não ser atropelado pelos Supremos do Supremo, né? Pelo menos decidiram essa semana que não existe o direito ao esquecimento. Olha bem isso. Aquele que alguém poderia pedir que meios de comunicação fossem impedidos de divulgar informações de um fato verídico, fatos graves, pode ser desde um assassinato que aconteceu lá atrás, não pode mais divulgar, considerando prejudicial ou doloso, querem apagar o passado de bandido. Só mesmo o Edson Fachin votou a favor deste pedido bizarro. Ainda bem, porque não faz nenhum sentido. Direito ao esquecimento, vamos esquecer o que aconteceu lá atrás? Então, é complicado isso. Diálogo internacional. Empresários brasileiros e americanos pressionaram, então, esta semana para o diálogo entre Biden e Bolsonaro aconteça o mais rápido possível. Documento assinado por entidades dos dois países destaca a agenda bilateral e a manutenção do apoio ao Brasil para entrar, então, na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa semana mesmo, não tendo a diplomacia mais apurada que se espera de um chanceler, teve um diálogo importante entre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. Uma reafirmação da importância de uma colaboração produtiva entre os dois países. O tal dossiê, lembra do tal dossiê encaminhado para o Biden, por acadêmicos e ONGs, com viés totalmente político e contra o Brasil, é de uma infantilidade total. Sabendo que as nações traçam acordos no diálogo com base em fatos e não em discursos militantes, não importa de que lado seja. Eu acho que isso sempre é um tiro do pé, eu venho sempre falando isso, uma coisa é fazer oposição, lavar roupa suja em casa, resolver os problemas aqui dentro do país. Nós temos muitos problemas a serem resolvidos, teremos que ter opções para as eleições, parece que se repete sempre os mesmos quadros. Impressionante, novos tempos, o documento de longe é uma sinalização internacional, não me venham com essa, uma sinalização internacional. Pessoas que não estão preocupadas em garantir a segurança alimentar, com preservação ambiental. As pessoas que estão preocupadas, essas que trabalham no dia a dia,
que estão preocupados em garantir a segurança alimentar, que trabalham com fatos, que trabalham, realmente conhecem o campo, trabalham para isso, é que precisam ser ouvidas, né? E essas questões sempre são complicadas para se fazer uma análise ou, pelo menos, para se levar a sério. Enquanto isso, vamos aos fatos que estão avançando na preservação ambiental, né? Porque não é fácil você mudar uma imagem do Brasil de uma forma mais enraizada, que tenha realmente ressonância lá fora. O caos é muito mais fácil de propagar, e é o que acontece. O caos a fumaça é mais fácil de propagar, o fogo é mais fácil de propagar. Agora, as boas notícias é muito mais difícil para você apagar os incêndios, né? Lançada, então, a primeira fase do programa Adote um Parque para 132 unidades de conservação federais, as unidades federais na Amazônia. Os parques ocupam 15% do bioma, são mais de 63 milhões de hectares. Dinheiro da adoção de cada parque vai ser aplicado diretamente pelas empresas parceiras nas unidades. Então, é um projeto piloto, previsão de atrair mais de 3 bilhões de reais, esse é o cálculo que está se fazendo. Questionam que já estavam negociando com empresas antes de assinar o decreto do projeto. Mas todo projeto, desde que eu me conheço por gente, para ser bem sucedido, precisa de bons exemplos iniciais para dar aquele estímulo. Isso sempre aconteceu em qualquer tipo de projeto ou programa, já se aparece com algum exemplo pronto para você dar esse start. Então, isso sim isso é normal. Isso desde que o mundo é mundo, em qualquer governo. E foi muito simbólico, logo uma empresa francesa, Carrefour, já que os franceses estão em pé de guerra com o agro brasileiro, em nome da Amazônia. O Carrefour, então, adotou a reserva extrativista em Rondônia, com cerca de 75 mil hectares, né? O valor anual de repasse da empresa será de aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais. Isso é um valor anual. Um trabalho longo para tirar a pecha de vilão do planeta. Não é nada fácil, né? Se alguma outra empresa quiser bancar um valor maior, ela pode adotar esse mesmo parque. Isso funciona desta forma. Mas é um resultado, com resultados práticos que podemos combater, então, os discursos inflados pelo extremismo da política polarizada. A gente está cansado de repetir isso, e é o que vem acontecendo. A boa comunicação, onde é que está a boa comunicação, né? Com falta para o Brasil, como é que essa falta do diálogo construtivo, para não ficarmos nas mãos de articulações que destroem a imagem internacional dos brasileiros. A imagem que é destruída lá fora é a imagem dos brasileiros. Sim, porque os governos passam, gente, os governos passam, a gente fica, permanece na luta diária por dias melhores. Até a próxima.